Graça e paz para todos e todas que estão ouvindo esse podcast. Hoje nós vamos falar de um personagem tão importante nas escrituras sagradas, que é Esther. A história de Esther se passa no período do Império Medo-Persa. Nessa época, o povo de Deus estava no exílio, longe de sua terra e do templo de Salomão. A rainha Vasti, que era a esposa do imperador, do rei, desobedeceu ao seu marido e foi por isso deposta para que não desse um mau exemplo para as outras mulheres. O objetivo de castigar Vasti com sua destituição do trono era o de forçar todas as outras mulheres do reino a serem submissas a seus maridos. Então houve uma candidatura, houve uma eleição ali entre todas as moças virgens, belas e formosas da região. E aquela que caísse no agrado do rei seria eleita a rainha da Pérsia, a esposa de Assuero, do rei Assuero. E Esther, uma judia, foi escolhida pelo rei Assuero como a mais bela. Mas ela não revelou ao rei sua origem judaica, por orientação do seu primo e uma espécie de pai adotivo, Mordecai. Aqui temos um princípio interessante, que é o princípio da obediência aos pais. Esther havia sido criada por Mordecai e, sem discutir, obedece a ele. Nessa ocasião, não que eu não ache que a gente não tenha que discutir as coisas com os nossos pais, claro que temos, mas naquela época era algo bem diferente. E a história até de Vasti é interessante porque uma esposa desobedecer a seu marido era algo muito, muito, muito escandaloso, né? Bom, nessa ocasião o rei Assuero promoveu um homem chamado Amã acima dos príncipes do império, e por isso todos tinham que se prostrar diante dele. Mas Mordecai, que era judeu e primo da rainha, se recusava a se prostrar diante de Amã, e isso provocou a ira de Amã. E lá no capítulo 3, do versículo 8 ao 11, diz assim a palavra de Deus: Então disse Amã ao rei Assuero: Existe espalhado, disperso entre os povos em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumpre as do rei, pelo que não convém ao rei tolerá-lo. Se bem parecer ao rei, decrete-se que sejam mortos e nas suas próprias mãos dos que executarem a obra. Eu pesarei 10.000 talentos de prata para que entrem nos tesouros do rei. Então o rei tirou da mão seu anel, deu a Amã, adversário dos judeus, e lhe disse: Essa prata seja tua, como também esse povo, para fazeres dele o que melhor for do teu agrado. Aqui também temos um ensinamento, né? O povo de Deus sempre terá adversários, porque suas leis, seus valores e sua maneira de viver são diferentes da de outros povos. Somos e devemos ser diferentes. Nós temos que andar na contramão do mundo. Nós temos que ter valores do reino de Deus. E aqui, por que o povo de Deus não se prostrava a Amã? Porque nós somos ensinados a nos prostrarmos somente diante do único Deus vivo e verdadeiro. Só a ele devemos a adoração, a prostração, a reverência, a mais ninguém. Podemos respeitar um rei, um governante, temos que respeitar, na verdade, podemos não, temos que respeitar as autoridades, temos que respeitar nossos pais, temos que respeitar os mais velhos, mas nos prostrarmos, não, de jeito nenhum. Se formos fiéis a Deus, ele providenciará um grande livramento honrando seu povo. Né? O povo de Deus aqui teve essa dificuldade, essa adversidade. Os adversários vieram em cima dele, mas ele era um povo que confiava no único Deus da vida deles. E naquele momento de grande adversidade, todo o povo de Deus se encheu de tristeza, amargura, luto.
Mas no verso 3, a Bíblia diz que no momento da dor e do perigo, o povo de Deus clamou e jejuou. Essa tem que ser sempre a primeira atitude daquele que crê. Orar, jejuar, clamar, se prostrar diante daquele que pode solucionar, o único que pode solucionar nossos problemas. Muitas vezes queremos resolver as situações adversas com nossas próprias mãos, com nossa vã sabedoria. Mas Deus quer que peçamos ajuda a Ele com oração, clamor, jejum, para que o livramento seja pelas mãos dele. E as servas de Esther fizeram-na saber o que estava acontecendo, e ela foi falar com Mordecai através de um intermediário. Então, lá no capítulo 4, no versículo 14, tem uma passagem que realmente me chama muita atenção. É a resposta de Mordecai a Esther, sua sobrinha, sua filha adotiva. Ele diz assim: porque se todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa do teu pai perecereis. E quem sabe se para esta conjuntura é que fostes elevada a rainha? Deixa eu contextualizar, porque eu não estou lendo, porque teria que ler o livro todo, né? Porque é o seguinte, Mordecai, quando manda esse intermediário, fala para Esther intervir, entrar na presença do rei para intervir, para defender o seu povo. Só que havia uma lei que só qualquer pessoa, inclusive ela, só podia entrar na sala do rei se ele colocasse o cetro à frente. Aquele era um sinal de assim, sim, você pode entrar. Se a pessoa entrasse na presença do rei sem que ele colocasse esse cetro à frente, essa pessoa podia ser morta. E aí Esther, ela argumentou, mas como que eu vou entrar? Ele não me chama, só se ele me chamar. E aí Mordecai diz essa frase: se você se calar agora, de alguma forma vai se levantar, olha a fé de Mordecai, de alguma forma vai se levantar algum socorro, algum livramento para nós, judeus. Mas você e a casa do teu pai vai perecer. E aí ele completa com a frase que eu acho maravilhosa: e quem sabe se para esta conjuntura é que fostes elevada a rainha. Então, Esther sabia que havia um risco. O risco que ela corria era de morte. Mas Mordecai usou o argumento certo. Primeiro, ele argumentou com uma fé inabalável que para todo o povo que Deus tinha uma aliança, ele iria providenciar livramento. Mordecai sabia que Deus tinha uma aliança inquebrável com o seu povo, que ele não ia abandonar o seu povo. Ainda que ele tivesse permitido que seu povo, por causa da idolatria, fosse parar num cativeiro, ele não iria permitir a destruição do povo que ele mesmo escolheu para o seu louvor. Porém, se Esther não tomasse uma posição em favor de seu povo, ela e sua família iriam morrer, iriam ser amaldiçoados. Então não valia a pena ser covarde. Nunca vale a pena ser covarde. O segundo argumento é maravilhoso, como eu já falei. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Esse argumento foi como uma espada de 2 gumes no coração de Esther. E por isso ela mudou a história do povo de Israel. Com a sua sabedoria, Mordecai desafiou Esther a agir com coragem, com fé, para que Deus a abençoasse. Quer ser abençoado por Deus? Quer ser abençoada por Deus? Então haja com coragem e fé. Coragem e fé geram as bênçãos do Senhor. E hoje eu pergunto para cada um de vocês, na verdade, para cada um de nós: quem sabe se não foi para um momento como esse, o de falar de Jesus anunciando o seu reino, que Deus o colocou em sua faculdade,
ou no seu trabalho, ou morando no seu prédio, ou num país específico, ou na cidade em que você se encontra, ou se relacionando com alguém que ainda não conhece a Jesus. Quem sabe se não foi para discipular alguém que tanto te admira que você não foi chamado, que você não foi chamada. Quem sabe se não foi para edificar alguém que não é muito firme, que Deus colocou essa pessoa em seu caminho. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha, à posição de namorado, namorada, à posição de líder, à posição de pastor ou de pastora, de missionário ou missionária, de amigo ou de amiga, de um líder dentro do seu trabalho. Muitas vezes nós não nos posicionamos e nos calamos por covardia e medo de perder uma determinada posição. Muitas vezes não assumimos nossa posição de autoridade como filhos e filhas de Deus, com medo de perdermos alguém ou alguma posição social ou profissional. Mas é por causa da covardia e do medo que você vai acabar perdendo aquilo que você tem tanto medo de perder. Porque Deus não vai abençoar nem honrar o covarde, o medroso. Deus honra os corajosos e os que têm uma postura de filhos e filhas do Deus vivo. E com uma combinação de convicção, fé e tremor, Esther determinou que um jejum fosse feito em seu favor. Grandes desafios têm que estar acompanhados de muita oração e jejum. E Deus honrou a fé dos judeus, e isso será demonstrado nos acontecimentos redentores que irão se seguir nessa história. Apresentar-se diante do rei sem ter sido convocada era potencialmente um insulto digno de morte. O dilema de Esther nos ensina que obedecer às leis dos homens é importante, mas o mais importante é obedecer à lei de Deus. E nesse caso aqui era obedecer a Mordecai, que naquele momento tipificava o Espírito Santo. O Espírito Santo é quem nos dirige, nos ensina, nos orienta. Mordecai fez esse papel ali de orientar Esther. E Esther, mais uma vez, obedeceu a Mordecai, mesmo arriscando sua própria vida. E Esther nos ensina que, diante de grandes dificuldades, não podemos ter uma resignação passiva, e sim, temos que enfrentar a situação com coragem e fé no único que pode nos salvar e nos livrar. Esther era uma mulher cheia de sabedoria, e pela sabedoria dada por Deus, ela arma uma situação para tirar Amã do poder. Esse homem era a encarnação do mal, tipificando Satanás, que tem ódio do povo de Deus e, portanto, sempre fará de tudo para tentar nos destruir. Mas a sua sabedoria dada por Deus e obediência e fé, ela salva o seu povo da morte e da destruição. E a forca preparada para Mordecai enforca Amã. Mordecai foi honrado, Amã humilhado e executado. O homem e a mulher de Deus vai triunfar sobre seu adversário. E em vez de sofrer um genocídio, o povo de Deus se levantou vitorioso sobre todos que buscam destruí-lo. E aquele povo comemorou sua vitória com a festa de Purim, para celebrar o fim de Amã, o inimigo de Deus e de seu povo. E até hoje o judeu celebra essa festa de Purim para relembrar o grande livramento que Deus deu ao povo. E a pergunta fundamental que deixo para vocês é, e deixo para mim também, quem sabe se não foi para um momento como este, momento que você está vivendo agora, que você chegou à posição que Deus lhe colocou. Não seja covarde, não se omita, exorte, evangelize, discipule, fale da palavra de Deus e de seus preciosos ensinamentos, mas faça tudo isso com sabedoria, faça tudo isso com a direção do Espírito Santo, não com seus próprios meios. Tenha a postura que Deus quer que você tenha. Se
posicione como filho e filha do Deus vivo e não se envergonhe das verdades fundamentais que o Espírito Santo já lhe ensinou. E não tenha medo de ser rejeitado, nem de perder nada e ninguém, porque Deus vai lhe honrar se você for fiel a Ele. Seja a luz do mundo, seja o sal da terra, seja aquela criatura, aquela filha, aquele filho que Deus quer que você seja. E que Deus te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você e que Ele tenha misericórdia de você, que sobre você Deus levante o seu rosto e te dê a paz.